eu agradeço a presença dos professores, professor Lindomar, o professor de criação, o Kiko, né? O Giva Lima, professor Giva, de atletismo. Então, obrigado pela presença. E destaco também os acadêmicos aqui da primeira fase, terceira, pessoal da oitava fase. Não olhei, não percebi aqui se o pessoal tem alguém da quinta, mas tem a Michele da quinta fase aqui e o Vitor, eu tenho uns 3 aqui da terceira fase também. Então, da quinta fase. Agradeço a presença dos acadêmicos, tem os que vão entrando. Então, questão de certificado de horas, eu vou anotar o nome. A Kelly tem eu, verdade, Kelly? Abraço. Então, vou anotando no decorrer da palestra. Estou vendo, viu, Matheus também, eles já estão reclamando no chat. Sim. Então, normal, né? Normal. Felipe Brito também. Já retifiquei, não é 2, 3 da quinta fase. Então, a quinta fase ali presente, show de bola. Turma, eu vou anotar o nome aqui para dar presença para vocês na questão de certificado. Nós estamos fazendo, começamos hoje, nós vamos ter na quarta-feira, da próxima semana e na sexta, palestras, e professor Richelli também vai ter de fisiologia. Ontem a gente teve reunião, ele já tem, só falta confirmar certinho a pessoa, que são as nossas APE. Essas atividades de extensão, a gente tinha um planejamento no início do semestre, tudo articulado, como vocês já sabiam, dentro dos planos de ensino de cada professor, e de acordo com os ajustes que nós fizemos no semestre, nós fomos iluminados também por estratégias de trabalho excelentes. Então, os professores foram evoluindo também desde meados de março, já é a 13ª semana que nós estamos sentando na frente de um computador, de um celular e exercendo o nosso trabalho, e vocês estando em parceria conosco. E nós iniciamos, então, hoje, o trabalho de uma APE de recreação, e fomos, assim, muito contemplados com a presença vamos falar assim, quem é a palestrante de hoje? Ela é formada em educação física, né? Tem toda a especialização, toda a carreira aí na educação física, é pesquisadora, é a coordenadora do curso de educação física de Joaçaba, uma batalhadora, uma parceira fantástica, junto aqui na coordenação, a gente vai trocando ideias, vamos conversando muito por WhatsApp, as nossas construções de PPC, né, adequações dentro das diretrizes, é uma batalha diária. E ela também ministra disciplinas, e dentre algumas que ela ministra, o componente de recreação com os acadêmicos de Joaçaba. Então, a professora Elizabeth hoje vem conversar com vocês com o tema ludicidade e a ligação que tem dentro do processo formativo. Então, obrigado por ter aceitado o convite, Elizabeth. Estou bem feliz. E deixo com você o professor Kiko, não sei se é ele ou o professor do componente, quer falar depois, mas bem-vindo ao curso de Educação Física Videira. Boa noite a todos. Professora Ederlei, né, fico muito feliz em estar com vocês nessa noite de hoje, né, fico feliz por ter me convidado para vir conversar com os seus estudantes,
o professor Kiko, o professor Givanildo também, né, boa noite, são nossos companheiros, né, professores, companheiros de estudos, de elaboração de PPCs, de COFAF, né, de algumas oficinas que já realizamos em parceria, e é sempre muito bom a gente estar conversando, trocando experiências, conversar um pouquinho sobre educação física. Eu acho que isso é bem bacana e fortalece, né, a nossa profissão por conta disso. Então, como a Prof. Ederlei, né, mencionou anteriormente, eu também ministro o componente de recreação aqui no campus de Joaçaba. Trabalhei com o PIBID, né, que é um programa de formação, a iniciação à docência com os estudantes da licenciatura. Acredito que a maioria dos estudantes que estão na sala hoje são estudantes do bacharelado. A professora Ederlei, né, não mencionou, mas eu gostaria de ressaltar também, né, que eu trabalhei por muito tempo em escolas, né, com aulas de educação física. Eu acho que isso também dá uma fortalece essa nossa caminhada, né, junto na construção de uma educação física cada vez melhor. E eu vou repetir o que eu já tinha falado né, para outros estudantes, né, vocês que estão aqui nos ouvindo e, né, são os nossos acadêmicos, vocês serão o futuro da educação física. A professora Ederlei, o professor Kiko, o professor Givanildo, nós estamos na universidade hoje, né, nós já temos uma caminhada, mas nós estamos preparando vocês para que vocês assumam a educação física, né, nós não seremos eternos, nem na universidade, nem na educação física, né? Não quero dizer com isso que a gente também está se aposentando, né, professor Ederlei, professor Kiko, professor Givanildo, mas é um ciclo de formação, né, e é importante e é legal, assim, quando a gente, né, eu tenho acompanhado algumas coisas nas redes sociais aí que vocês, né, que o colegiado de Videira organiza, assim, com os seminários, com a visita dos egressos, e a gente fica muito feliz quando a gente percebe que tem os profissionais que são formados e que vêm relatar experiências de sucesso, que estão inseridos de uma forma muito bacana no mercado de trabalho, estão trabalhando com idosos, estão trabalhando em equipes de rendimento, em equipes multidisciplinares, em escolas, em academias, em personal. Então, acho que isso, para nós, enquanto professores, isso aí é muito gratificante, porque a gente consegue materializar aquele momento em que nós estamos com vocês, né, passando o que a gente estudou, o que a gente vivenciou, o que a gente experienciou, para que vocês, né, se apropriem disso, juntamente com os novos estudos, com as novas pesquisas, né, que o mercado e a sociedade e a ciência muda, né, muito, que vocês se apropriem disso de uma forma, assim, muito madura e com bastante comprometimento para que vocês, né, assumam esse papel e para que vocês trabalhem com a educação física, assim, de uma forma apaixonante, né, da forma como nós trabalhamos, né, da forma como a gente se dedica. Então, isso que é bacana, e quando nós temos essas oportunidades de termos seminários, oficinas e palestras, assim, a gente fica feliz de poder estar conversando, enfim, né. Mas vamos lá, que eu não tenho muito tempo, né, que a professora Ederlei me deu um tempo e eu tenho que correr atrás do que eu vou falar para vocês. Bem, eu queria iniciar a minha conversa com vocês, mostrando para vocês como é que eu posso dizer, esse mimo, essa miniatura aqui, né? Vocês sabem, né, que como é que é o nome dessa miniatura, Vamos ver se eu consigo ver no chat aqui, porque eu já não tenho muita familiaridade aqui com... Ei, moçadinha! Podem escrever no chat aí como é que é o nome dessa. Se eu ligo o chat aqui, eu não consigo ver a câmera.
O discóbulo, exatamente, né? Então, essa miniatura aqui é o discóbulo e ele é o símbolo da nossa profissão, né? Logicamente, aqui é uma miniatura, ele foi idealizado por um escultor chamado Miron, né? E no mundo hoje existem, logicamente, né, no tamanho maior, existem 5 peças do discóbulo. Só que elas não se chamam, na verdade, de discóbulo de Miron, porque o Miron é o original. E existem outras 4 peças que elas têm nomes diferentes, né? São, por exemplo, discóbulo de Lancelotti, discóbulo de Castelporziano, né? Por quê? Porque elas são réplicas ou foram restauradas em função, né, das guerras e dos terremotos que tiveram lá em Roma, né, no Império Romano, e essas peças elas foram restauradas e elas não são mais as originais. Então, aonde que existem essas peças? Existe uma delas, que é o discóbulo de Miron, que está dentro do Museu do Vaticano. Eu sugiro que quando vocês tiverem a oportunidade de viajar para Roma, vocês, né, na visita que vocês vão fazer lá no Museu do Vaticano, vocês têm uma sala lá. Quando eu fui, não dava para entrar na sala, porque tem peças originais, e elas são protegidas, você consegue ver ela no cantinho, assim, mas é uma peça muito linda, é uma obra, assim, muito bonita. Existem outras 2 peças que também estão em Roma, mas é num outro museu que é próximo ao Coliseu. Então, vocês vão para Roma, vão lá no Museu do Vaticano, vão com certeza no Coliseu, que também é um lugar que todo profissional de educação física precisa conhecer. É uma sensação assim indescritível, né? E próximo ao Coliseu tem um outro museu que tem mais 2 peças lá. Um outro discóbulo tem em Munique, né? Na época da guerra, Hitler queria que essa peça fosse para Berlim, enfim, ela está lá em Munique. E uma outra peça ainda está em Londres, só que a diferença, né, por conta da restauração, a peça que está em Londres, ela tem a cabeça voltada para baixo, em função da restauração que foi feita, né? Então, para nós, enquanto profissionais de educação física, né, que essa peça aqui, ela representa a energia, a vitalidade, que é uma característica inerente de todos os atletas, isso aqui, né, esta peça aqui, ela retrata um pouquinho do lúdico, né, a questão da imaginação, de poder retratar a nossa profissão por conta desta peça. A professora Ederlei, com certeza, eu acho que ela tem uma dessa aqui, né, professora Ederlei? Tem, né? Esse aqui também é uma peça que quando a gente coloca, né, nas nossas roupas, quando a gente tem alguma solenidade, alguma reunião, o pessoal fica todo mundo de olho porque eles querem essa peça, mas né, nós ganhamos e a gente usa isso aqui com muito orgulho porque retrata a nossa profissão, né? Uma outra peça que ela também é bem legal e bem interessante, né, e tem a ver com a questão da história, é essa peça aqui, ó, que é o Homem Vitruviano. Com certeza, né, tudo isso que eu estou falando, vocês já devem ter visto, né, já devem ter estudado, né, nos componentes aí, história da educação física, para os estudantes que estão ingressando, talvez ainda não por conta, né, do encadeamento dos componentes curriculares, mas os estudantes que estão em fases mais adiantadas, com certeza vocês já estudaram isso, né. Então, essa peça aqui, ela tem um círculo, né, e ela tem um quadrado. E ela tem, na verdade, 2 homens, né, ou 2 figuras humanas, e elas representam o ideal clássico da beleza. Vejam, essa peça aqui, ela é oriunda de um estudo matemático no século I antes de Cristo.
Então vejam, né, o quanto, né, na antiguidade já existia essa questão da cultura do corpo, as proporções ideais do corpo humano, e tudo isso vem refletindo e tem um reflexo importante na nossa profissão. O Homem Vitruviano é um desenho de Leonardo da Vinci, que ele fez isso aqui em 1490, certo? E a obra original do Homem Vitruviano está também na Itália, em Veneza. Né? Então vejam quanto, né, que a Itália, o Império Romano, né, a Grécia tem essas questões da história da educação física, uma situação muito forte com a nossa profissão, e você vai analisando assim, ela tem a questão do lúdico, muito forte, muito presente na questão da nossa profissão. Agora eu vou compartilhar então uma tela, vou ver se eu consigo fazer isso aqui, torcer aqui, vamos lá, compartilhar, vamos ver. Não está aparecendo, né, Ederley? Ela girou, mas não apareceu, verdade. Ela girou, me ouviu? Eu estou ouvindo. Começou, mas não apareceu. Faz de novo. Mas está aqui. Eu acho que põe ali parar a apresentação, mas ela estava aberta, sim. Será que é... Ali, vai lá, começa de novo. Você está com tudo... Apareceu vários... E será que e se eu colocar a tela inteira? Tá, vai lá então. Isso aí, apareceu. Aí, então tá. Tela inteira. Tela inteira. Vamos lá, então. Seguimos, então. Então, vejam, quando nós temos a questão, né, o mundo, na verdade, a nossa vida, ela gira de uma forma que a sociedade, ela tem mudanças, nós estamos sempre procurando realizar as nossas atividades no dia a dia, quer seja profissionais, questão do estudo, as atividades diárias, e as crianças, elas têm uma situação de tentar repetir ou tentar imitar o adulto pelas questões que eles enxergam na vivência dos pais, ou no que eles veem, por exemplo, na televisão, ou que, né, logicamente, eles conseguem ver nos aparelhos tecnológicos, que hoje isso está muito disseminado, né? Então, a criança, ela tenta refletir ou tenta incorporar, né, várias situações em que ela gostaria de vivenciar, mas por conta do seu desenvolvimento, por conta do seu crescimento, isso não é possível em função da sua idade, né? O brincar, ele está presente na vida das crianças desde o momento do seu nascimento, né? Para quem já é estudante aí de fases mais adiantadas, com certeza vocês estudaram, né, as fases do desenvolvimento, os vários autores que falam sobre isso, né, Piaget, Vygotsky, enfim, né, as diversas classificações e os tipos e as fases de brincar na vida das crianças e, né, das pessoas. Eu pergunto para vocês, qual que é a lembrança de vocês, estudantes, né, os professores que estão na sala, qual que é a lembrança de vocês, o que vocês gostavam de brincar quando vocês eram crianças, quando vocês eram menores?
O que te vem na lembrança, assim, que você mais gostava de brincar na rua, que você mais gostava de brincar com os teus primos, que você era apaixonado, era a tua brincadeira preferida? Então, como eu mencionei anteriormente, a criança ela sabe brincar desde o nascimento, brincando com o seu próprio corpo, com os movimentos reflexos, à medida que ela vai se desenvolvendo, né, vão mudando os desejos, vão mudando o nível de amadurecimento dos movimentos, né, os gostos, as necessidades, né, a questão da apreensão de objetos, enfim, né? Mas desde que ela é muito pequena, isso está presente o tempo todo na sua vida. E ela vai fazendo as relações, né, com o irmãozinho, ela vai fazendo a relação com os seus pais, com os seus avós, com os tios, né? E, na verdade, se a gente for observar o desenvolvimento das sociedades, o desenvolvimento das civilizações, a gente consegue perceber que o jogo é algo que está presente, né, na vida das pessoas e na vida dos antigos e na antiguidade, desde os primórdios. Né? E a gente consegue perceber nesse aspecto que nós temos alguns elementos, como, por exemplo, a questão do raciocínio, a questão da construção dos objetos e a questão da ludicidade, ou seja, a questão da imaginação, a questão do envolvimento com os outros, a questão da fantasia. E vejam, observando esta obra, que ela foi feita em 1560, que ela é uma obra famosa e nós na recreação, né, na educação física, é algo assim que é interessante a gente observar. Esta obra, que é denominada, né, Jogos Infantis, ela tem em torno de 250 personagens e ela retrata 84 brincadeiras tradicionais infantis. Se vocês observarem, né, vocês vão ver que aparece no canto inferior esquerdo ali o jogo das Três Marias, na parte inferior central tem brincadeiras com arco, tem o cavalinho, tem transporte, tem pega-pega, tem trapézio, tem equilíbrio, tem uma série de brincadeiras, né? E as pessoas, né, entre adultos e crianças, eles brincam nas ruas, né, diferentemente, né, fazer só um parênteses aqui, né, diferentemente de hoje, que se nós formos retratar essa imagem, as pessoas ficam dentro de casa, né, logicamente que nós estamos hoje vivendo uma situação de pandemia, que é uma situação atípica, mas mesmo antes da pandemia, nós não encontraríamos essa situação, porque as pessoas ficam dentro de casa com os seus jogos, né, com os seus celulares, e até existe uma comparação dessa imagem, né, essa de 1560 e uma antes da pandemia, onde esta imagem está todo mundo dentro de casa e as luzes dos prédios e das casas todas acesas, como se as pessoas estivessem nas suas casas com um equipamento de tecnologia. Então vejam como essa imagem ela retrata uma situação de ludicidade, de brincadeira, de envolvimento de adultos com crianças, já de muito antes, né? E para nós, enquanto profissionais de educação física, este é um conteúdo independente se você vai trabalhar na licenciatura na escola ou se você vai trabalhar na área do bacharelado, com recreação, com animação em hotéis, com ruas de lazer, com gincanas, com, né, outras atividades em que você, por exemplo, cria o teu próprio negócio com uma situação de empreendedorismo, onde você organize eventos junto às empresas,
empresas para organizar festividades de encerramento de final de ano, festividades de Dia do Trabalhador, né, que hoje as empresas também têm muito essa questão de momentos de convivência no sentido de melhorar as relações, né, entre os empregados, e também a questão de você saber trabalhar de forma coletiva, de você saber trabalhar em grupo, né? Hoje a gente não trabalha mais sozinho numa empresa, a gente não trabalha mais sozinho na universidade, a gente não trabalha mais sozinho enquanto professores, nós trabalhamos em equipes, né? Então, essa possibilidade de você trabalhar os jogos tradicionais ou as brincadeiras infantis é um conteúdo muito importante da educação física, né? No resgate dessas brincadeiras, né? No que elas promovem, o que elas têm, que elas podem estar desenvolvendo, enfim, né? Nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, é um campo de trabalho bem interessante para nós estarmos trabalhando na educação física. Então, vejam, as brincadeiras, elas fazem parte do desenvolvimento, né, da criança. Até o momento dela ir na escola, com 4 ou 5 anos, o dia a dia dela situações de prazer em que ela está brincando com objetos, ela está falando sozinha, ela está o tempo todo, né, numa situação espontânea, onde ela assume papéis, ela interage com o irmão, enfim, né? E todas essas possibilidades, né, essas brincadeiras, elas vão refletir em possibilidades para atingir alguma meta, atingir um êxito positivo em algum objetivo que foi proposto. Um outro aspecto bem bacana que tem nessa questão da ludicidade é o circo, né? Quem de vocês aí tem uma lembrança, ou vocês já foram num circo? O que te vem na memória quando a gente fala em circo, né? Acredito que a maioria de vocês já vivenciou essa experiência de ir num circo, por mais diferentes, né, que tenham sido as possibilidades, porque são casas de espetáculos itinerantes, né? Hoje, talvez elas estejam, e né, principalmente no momento de pandemia, elas estão sentindo muito, né? Mas nos últimos tempos, talvez o circo ele deu uma, né, diminuída por conta da questão cultural, enfim, né? Da questão da sobrevivência, né? Mas o que te vem na lembrança? O que mais marcou você no momento que você foi num circo, né? Vejam, eu trabalhei aqui com os meus alunos um elemento das atividades circenses, que é também um conteúdo muito legal para trabalhar no âmbito da educação física. Ressalto, moçadinha, independente de ser licenciatura, né, ou bacharelado, tem possibilidades muito legais, porque você pode trabalhar as atividades de equilíbrio, as atividades das acrobacias, né, e as atividades manipulativas. Então, mesmo que você tenha, por exemplo, um empreendimento na área da dança, ou um empreendimento na área da academia, ou recreação, tem N situações, N materiais que você pode estar organizando, né, com os teus alunos e que vão desenvolver uma série de habilidades, né, quer seja manipulativas, de acrobacia, de equilíbrio, espetáculo, tem uma infinidade de possibilidades. E eu fiz, né, com os meus alunos um fórum justamente com essa pergunta que eu anteriormente coloquei para vocês aqui, né? Qual é a sua lembrança e o que mais marcou você? Gente, eu fiquei surpresa com as respostas que os alunos me relataram,
né? Muitos deles dizendo que quando saíam do circo, eles tentavam retratar essa situação do palhaço, né? De tentar fazer malabares, que é a situação, né? De você manusear bolinhas, prato, enfim, né? Uma série de materiais, de trabalhar com arco, de tentar imitar a perna de pau, de imitar o apresentador. Então, essa questão das crianças, né, tentarem retratar na sua realidade ou tentar representar alguma situação que eles viveram ou vivenciaram lá no circo tem a ver com a ludicidade, porque justamente a materialização daquele momento de fantasia, dele querer ser um palhaço, dele querer ser um trapezista, dele querer ser um engolidor de fogo, sei lá, né, ou né, as diversas possibilidades que tem no circo. E alguns dos estudantes, eles retrataram que nas aulas de educação física, então, eles gostavam de fazer estrelinha, gostavam de virar cambalhotas, que alguns já fizeram alguns espetáculos. Então, assim, ó, eu fiquei, assim, surpresa e feliz no sentido de que eles lembraram que as aulas de educação física eram legais e importantes por conta de que relembraram ou valorizaram essa situação das brincadeiras, das atividades do circo. Vejam, eu vou trazer para vocês aqui agora algumas imagens que retratam algumas situações bem legais que eu também não sabia, e quando fui organizar todo esse material aí fiquei sabendo e fiquei até bem surpresa e feliz por conta disso. Cândido Portinari é um artista plástico, foi, né, na verdade, um artista plástico brasileiro, que mais se destacou no cenário nacional por ter se destacado e ter se projetado internacionalmente. E ele, na verdade, ele morou no interior de São Paulo, e ele fez algumas pinturas onde ele retratou o circo. Então, vejam, essa imagem que eu mostro para vocês é uma imagem de 1932, onde ele retrata uma imagem de circo, né? Essa outra também é uma outra imagem, e ele, lá da cidade onde ele morava, que ele morava em Brodowski, que é no interior de São Paulo. Pintou essa imagem em 1933. Da mesma forma, Cândido Portinari retratou algumas imagens de brincadeiras infantis, no sentido das crianças brincando, né, de alguns elementos de ludicidade. E eu achei isso, nossa, né, o Cândido Portinari, um artista brasileiro, né, que foi um dos maiores destaques do nosso cenário, retratando essas imagens e essa questão, né, das brincadeiras infantis. Uma outra imagem que é muito característica, né, entre as crianças, as brincadeiras, enfim, né, é uma roda infantil. Essa imagem, essa pintura que ele fez é de 1932. E uma outra, né, pulando carniça. É uma brincadeira que eu lembro que quando eu era criança, era menor, nas minhas aulas de educação física no primário, né, que é o Fundamental 1, eu lembro que no terceiro e no quarto ano, nas aulas de educação física, eu fazia muito pulando carniça, né? E muitas crianças hoje, ou até alguns de vocês, não sabem o que é essa brincadeira, né? Por talvez nunca terem praticado. Então, essa questão, assim, de ter essas obras retratadas por um artista plástico brasileiro, eu acho que, assim, é de uma riqueza fenomenal. E também, né, eu não sabia, e nessa eu vou aproveitar a oportunidade e compartilhar com vocês, né, Cândido Portinari também fez algumas pinturas retratando o futebol, que é um esporte, né, muito difundido, né, a maioria das crianças, né, tem um fascínio, a primeira vez que pegam uma bola
É quase que automático isso, né? A questão de chutar a bola, principalmente os meninos, né? E essa imagem, então, ele pintou em 1958. E uma outra, então, um futebol lá na cidade dele, que essa aí é mais antiga, de 1935. Então, vejam a importância desses elementos e desses momentos, na verdade, né, pelos olhos do artista, né, a questão das brincadeiras, a questão do circo, a questão do futebol, que foram retratadas em obras de arte, né, de um artista plástico brasileiro que foi muito famoso na sua época. Então, vejam, por meio do brincar, a criança, ela assume ou ela desempenha momentos em que ela vai descobrir o mundo, ela vai incorporar momentos ou vai incorporar situações para descobrimento, para descoberta do seu corpo, né? E junto com isso, eu agora, vamos ver se agora eu consigo fazer aqui, como é que eu volto? Eu tenho 2 videozinhos para mostrar para vocês. Vou compartilhar a tela de novo. Não é aqui. Tá lento aqui, página sem resposta. Eu estou aqui lendo o chat. A maior parte foi o palhaço trapezista no circo, né? Minha filha acabou de dizer que ela tinha medo do palhaço. Tá dando uma mensagem aqui que tem que aguardar. Página sem resposta. Tranquilo. Beth, professor Giba, enquanto Fala, Giba. tu baixa aí, tudo bem? Há alguns anos atrás, eu acho que uns 10 anos atrás, eu fiz um curso na época do Sistema Positivo, e lá a gente aprendeu algumas situações para a gente trabalhar com atividades circenses, né? E eu faço no colégio superação algumas dessas atividades. E são atividades assim que as crianças se envolvem bastante, né? A gente não tem mais Sim. quase essa características de circos, né? A gente não tem mais essa, né? Quando a gente era criança tinha os animais no circo e tal, a gente adorava isso tudo, os palhaços e tudo mais. A gente não tem mais tanto essa vivência para eles, né? Sim. Saiam e vão. A gente visualiza nas escolas como eles gostam da questão de ir para o Beto Carreiro, por exemplo, né? Por causa das situações que lá tem, né? Mas eu vejo que as atividades que a gente desenvolve na questão, por exemplo, do malabares, a gente faz com lencinhos de tulim, né? Eles são bem levezinhos, eles descem devagar, eles conseguem pegar, né? Então começa com aquilo ali, depois faz as bolinhas de painço, né? Para ir fazendo. Tem os gira-gira, que eles gostam de ficar fazendo as acrobacias lá. Então tem uma série de atividades assim para fazer nas escolas e tal, que é muito legal dessas atividades circenses. Inclusive aqui no colégio a gente tem as tábuas de equilíbrio, né? Eu coloquei uns freios do lado e a gente utiliza bastante. A gente fez uma parceria, né, com a professora de artes do colégio e ela e os alunos pintaram essas tábuas. Ficou bem interessante, assim, ficou bonito. As crianças que pintaram gostam de que apareça o trabalho que foi elas que fizeram também e tal. Então foi essa parte que eu trabalhei algumas semanas no colégio sobre essas atividades de circo, foi bem interessante, assim, bem legal por parte das crianças também, a participação e a interação deles, né? Giva, na próxima vez tu aumenta um pouquinho, estava bem baixinho seu microfone. Saiu, mas voltei agora. E nesse aspecto, professor Givanildo, tem uma série de materiais que dá para fazer adaptados. Eu fiz com os meus alunos, né? A gente construiu esse swing, né? Com material alternativo, na verdade, né? Tudo online.
Tem também como você fazer o prato com... Nesse aqui, na verdade, é um prato mesmo, né? Tem como fazer o prato com tipo de uma lona, né? Então é bem legal. E até aqui nós temos a noite cultural, e eu falei assim, bah, se voltar a pandemia meio logo, aí eu vou organizar uma apresentação cultural, né, com os elementos, enfim, para fazer uma apresentação. Mas existem várias possibilidades, né? Fazer perna de pau com 30, 40 centímetros, fazer, né, as bolinhas, o prato, o swing, fazer o tambor, a própria estrelinha, os rolamentos. Então, assim, tem uma possibilidade muito grande de você trabalhar e desenvolve muitas habilidades motoras, né? A própria questão, assim, de você vencer desafios, né? A superação, o trabalho em equipe, as próprias... como é que a gente chama? Aquelas figuras, né, onde faz 2 ou 3 as atividades de equilíbrio, né, em 4, 5 pessoas. Então, é uma possibilidade muito rica de você estar trabalhando não só na escola, né, tá trabalhando em outros aspectos, e essa questão do envolvimento, que daí eles trabalham de forma coletiva, enfim, esse envolvimento aí, ele é bem bacana. Então, vamos lá. Isso aí, ginástica acrobática. Exatamente, muito obrigada. Então, vamos lá. Eu gostaria de compartilhar agora 2 videozinhos para tentar, né, mostrar para vocês essa questão aí da ludicidade, né? Porque a criança, na verdade, ela incorpora e, enfim, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Então, com áudio... Eu não entendi o que tu quer que eu faça. Eu quero que você grave para as pessoas, você falando: oi galera, apresento para você o Super-Homem de gel muito bonito. Daí eu vou e as pessoas vão ver, entendeu? Tá, então, tá, vou gravar então. Pera aí. Vai. E agora para vocês eu apresento o Super-Homem muito lindo de gel no cabelo. Ah! Meu Deus, cara! O mundo está a salvo com esse super-herói lindo de gel no cabelo. É o Super-Homem. Fala uma coisa, Super-Homem. Eu tô aqui, eu tô de fantasia porque eu tô enganada. Eu tô de fantasia de gel. A minha mãe me arrumou. E tu tá muito lindo. Sim. Vai salvar o planeta? Eu tô enganado é para acabar, né? Mas tudo bem. Eu achei muito fofo esse. Então vamos lá. Deixa eu ver outro aqui. Eu quero compartilhar com vocês que vamos salvar o planeta. Realmente, nessa idade, eles incorporam tantos os personagens. Sim. Que quando tinha um coleguinha que estudava com a Ana Laura, inclusive ele era filho de uma professora da UNOESC, ele de Super-Homem, né, Giva? Homem-Aranha, ele se atirou pela janela, janela sim. Aberta, ele estava no quarto com a outra criança pequena, ele tinha 3, 4 aninhos. Foi um momento assim ali na UNOESC muito triste para nós, porque realmente ele caiu vestido de... Eu não lembro se era Homem-Aranha ou... O Giva deve lembrar. Tá me ouvindo? Era Superman. Ele estava assistindo o desenho do Superman, né? Era o Enzo, acho o nome do menino. E ele saiu correndo e falou que ele era o Superman e saltou. E a mãe dele não se ateve, né? Eles moravam no prédio na frente da sede. E aí ele caiu... É por conta dessa situação que eles, né, eles incorporam e imaginam que, mas enfim, né? E uma outra aqui,
sin poder ver cómo las cosas son en realidad. Ella es la más bella estrella, ella es pura claridad. Si ella está, se cumplirá lo que siempre. Y antes de juzgar, tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol, y nos da color, no hay más belleza, la belleza está en el interior. Esse segundo vídeo aí, na verdade, foi agora, né, na pandemia, na Espanha. Então, imagine o envolvimento da família, né, no sentido de fazer os personagens e, né, vestir a menininha ali, do personagem infantil, o envolvimento do pai, provavelmente, nesse cenário. Então, tem muitos aspectos ali que estão envolvidos, né, a questão da fantasia, a questão de assumir os papéis, representar os papéis, do envolvimento. Então, eu achei esses dois vídeos, assim, bem interessantes no sentido de estar retratando essas possibilidades aí da ludicidade. Vamos ver aqui, continuando, então. Isso aí. Então, vamos lá. Também achei essa imagem, né, que eu mostro para vocês, ela bem legal no sentido de que, à medida que não só a criança, né, nós adultos, nós temos nossos momentos de lazer, os nossos momentos que a gente, né, não está trabalhando, que a gente quer descansar, que a gente para e fica refletindo, né, pensando na nossa vida, pensando, né, nos nossos amores, na nossa família, recordando alguma situação, fazendo projeção para o futuro, né, enfim, o universo que cada momento ele é diferente, ele é singular. Então, esse momento da brincadeira é criar universos. E essa imagem, eu acho que ela, né, consegue retratar isso muito bem. E todo esse processo, né, que muitas vezes a gente se utiliza para mesmo, né, na questão da educação física, quando a gente utiliza ou de animais, ou, sei lá, de uma sessão historiada, ou mesmo o circo, né, as brincadeiras tradicionais, nós, enquanto professores de educação física, nós temos outros objetivos, né, nós temos o aperfeiçoamento de uma habilidade motora, desenvolvimento de uma valência, a gente tem, né, os nossos objetivos, mas, e na verdade, o resultado, né, o que nos importa, na verdade, é a ação, né, que a criança desenvolva aquele momento, que ela desenvolva aquele movimento no sentido de que aperfeiçoe aquela habilidade, que ela adquira um
um conceito, que ela consiga se apropriar de um conceito, que ela desenvolva uma atitude ética, que ela consiga fazer o discernimento, o que é certo, o que é errado, o que é ganhar, o que é perder, né? Então, esse momento da brincadeira é um momento de criar universos, e esses universos, eles são diferentes. Cada criança, cada indivíduo, cada adulto, né? Cada um de nós, esse universo, ele é particular, né? E, na verdade, esses momentos, eles devem criar possibilidades que os nossos alunos sejam livres e possam tomar as decisões de acordo com a sua própria consciência. Nós, enquanto professores de educação física, nós somos exemplos para os nossos alunos, né? No sentido das nossas atitudes, no sentido da nossa ética, no sentido da nossa conduta, no sentido, né, da nossa consciência, do que nós fazemos, e que isso, né, sirva para que sejam as pessoas que vão fazer a diferença na sociedade, né? Que tenham a responsabilidade da sociedade que está por vir, desse momento que nós estamos vivendo, que é difícil para todo mundo. Ninguém escolheu estar nesse momento, né? Nós não escolhemos estar conversando com vocês por meio de tecnologia. Vocês não escolheram estar indo para a universidade, indo para a UNOESC por meio da tecnologia. Eu vou repetir de novo, gente, os prédios da universidade, eles estão tristes, a universidade está triste, a universidade não é a mesma sem vocês lá, o movimento na universidade está triste, é diferente um recesso normal, onde a gente sabe que está todo mundo trabalhando, mas que dali 2, 3, 4 semanas os alunos vão voltar, mas agora é um recesso diferente. A professora Ederlei, né, pode me confirmar, né, é muito triste a gente ir para a universidade, ou a gente ter ido para a universidade há umas 2, 3, 4, 5 semanas atrás, chegar lá no campus da universidade e ter um carro, 2 carros, e você saber que essa situação ela não iria mudar, e que a gente estaria trabalhando em 3, 4 pessoas ali, atendendo o telefone e trabalhando com o computador, né? Então, ninguém escolheu estar nesta situação que nós estamos hoje, mas nós precisamos ter a nossa consciência e a nossa responsabilidade, que nós precisamos dar tudo de nós para que isso termine logo, né? Mas todo mundo precisa fazer isso de acordo com a sua própria consciência, porque se a gente não assumir o nosso papel, entendeu? Então não valeu de nada. E nós, enquanto profissionais de educação física, nós somos formadores de opinião. As pessoas se refletem muito na gente. E nós temos um papel fundamental que nós desenvolvemos na vida dos nossos alunos, das pessoas que nos cercam, né? E quando eu vejo, por exemplo, né, todo o movimento que vocês aí no campus de Videira, vocês fazem, né? Logicamente que eu não consegui colocar todas as imagens que vocês, né, colocam nas redes sociais, mas a gente acompanha, a gente sabe que o grupo de vocês aí é um grupo dinâmico, um grupo que não tem chuva, não tem sol, vocês estão lá, não tem frio, vocês organizam os eventos, vocês estão envolvidos com a comunidade, vocês são um grupo que é coeso nas salas de aula, os alunos têm comprometimento, né? Então a gente fica feliz, né, enquanto professores, que a gente percebe que vocês são um grupo comprometido e que vocês, né, têm essa paixão pela educação física, que é o que nos move, né? Vocês escolheram uma profissão que se relaciona com as pessoas, uma profissão que está intimamente relacionada com a saúde destas pessoas, é uma profissão que tenho certeza, depois da pandemia, depois de passar essa pandemia, ela vai ter um cenário diferente. A nossa profissão foi impactada pelo Covid, sim,
foi impactada, né? Mas as pessoas vão se preocupar mais com a saúde. A nossa profissão, ela já estava em alta, né, por conta do envelhecimento populacional, pela questão, né, das equipes multidisciplinares, mas eu acho que terminando a pandemia, né, muitos debates, muitas conversas que a gente tem acompanhado aí, as pessoas vão se preocupar mais com a saúde. Então, eu acho que a nossa profissão, ela tem uma ascensão aí, né, por conta dessa situação de preocupação com a saúde, né, de manutenção, de fazer atividades aí para promoção da saúde, e eu vejo que o grupo de vocês é um grupo comprometido, um grupo que movimenta a universidade, que movimenta a sociedade, que movimenta a videira, né, então, fica meus parabéns aí por vocês terem essa dinamicidade, vocês terem esse comprometimento com a profissão, tá? Mas eu sei que eu tô com o horário terminando, né? A prof. Ederlei, que é meu fígado, porque eu já tô com o horário quase terminando, mas eu queria fazer uma atividade com vocês aí. Como eu falei anteriormente, né? Ninguém escolheu estar neste momento, e é um momento de todo mundo se reinventar, né? Os professores se reinventando na universidade, os estudantes se reinventando nas suas casas, no sentido de assistir às aulas, alguns com computador, alguns com telefone celular, né, fazendo chamada em grupo de WhatsApp para fazer os trabalhos que nós professores damos para vocês, enfim, né? Sabemos também que muitos de vocês voltaram às atividades laborais, né? Nem todos vocês estão só estudando, alguns de vocês trabalham, então também estão conciliando o trabalho diário de vocês junto com as atividades de ensino, mas nós também, né, tivemos que nos reinventar, e eu pedi para a professora Ederlei solicitar para vocês que vocês providenciassem aí um pedaço de barbante. Não sei se vocês providenciaram, todo mundo providenciou aí um pedaço de barbante. Quem tiver o barbante aí em torno de 1,5 m, 1,70 m, ó, tem que fazer um nozinho e vocês têm que ficar com um círculo, tá? Círculo não, né? Tem que ficar com as duas pontinhas amarradas, de forma que vocês fiquem com um pedaço de barbante. E como a gente tem que se reinventar enquanto professor, né? Então, a gente foi se reinventando, né? A gente foi primeiro com o micro, depois a gente comprou fone de ouvido, depois comprou um microfone, depois a gente foi, né? E agora a gente tá com um arsenal aqui e a gente vai tentando se virar, tá? Então, eu não sei se os estudantes têm todo mundo aí, mas eu vou ensinar vocês, não sei se vocês já viram, tá? Vou tentar aqui. Vocês vão pegar este fio, certo? E vão colocar ele aqui atrás do pescoço, de forma que vocês consigam segurar. Ele fica bem na altura, assim, bem com o braço esticado mesmo, tá? Vou levantar aqui, né? Fica com o braço bem esticado, certo? E depois que vocês aprenderem a fazer, tem na verdade, isso aqui é uma brincadeira com barbante poética, né? Que eu vi aí nas redes sociais, e se vou fazer e fiz aqui. Então, na verdade, é assim, ó. Vocês precisam os dois dedos lá na frente, aí com a mão dominante de vocês, tá? Porque, na verdade, eu sou canhota, então, para mim, fica um pouco difícil de dizer a mão direita ou a mão esquerda. Pega a mão dominante e vocês vão fazer uma garrinha, tá? Então, ó, você está aqui, você vai fazer a garra, né? Ok?
Aí, com a outra mão, certo? O indicador, você vai vir por baixo aqui, ó. Você faz, agarra, mas segura um fio em cada dedo, tá? Aqui, ó, um fio em cada dedo. E depois o indicador, você vem por baixo. E faz uma estrela, tá? Vamos lá de novo. Acho que eu tenho que abaixar aqui um pouquinho. Então, lá na frente, faz a garra e segura um fio no dedo de cima e um fio no dedo de baixo, tá? Com a outra mão, o dedo indicador, você vai pegar o fio de baixo aqui, ó. E faz uma estrela. Conseguiram? Conseguiu, Ederlei? É isso aí, ó. Legal. Conseguiu, Giva? Conseguiu, Linomar? Então, vejam, ó. Para nós, enquanto professores, é difícil da gente ensinar alguma coisa na tela do computador, né? Isso aí, ó, bem legal. Isso aí, isso aí. Então, na verdade, isso tem uma poesia junto com essa brincadeira de barbante, né? Então, assim, ó, era uma vez uma estrela, que ela morava lá no céu. Ela piscava para mim e eu piscava para ela. Até que ela veio morar no meu coração e nunca mais saiu. Certo, moçadinha? Conseguiram fazer? Então, dentro das nossas disciplinas, né, fica o desafio, né, não só para os professores, mas o desafio para os alunos, que a gente volta a repetir, né, nós nunca fomos preparados para trabalhar numa pandemia, né, nem a gente nunca pensou em formar vocês, né, para trabalhar. E como que eu vou trabalhar a educação física durante a pandemia? Nunca teve na nossa existência, né, né, já houve em outros momentos da história, mas na nossa existência não, e nós nunca pensamos, né, professor Ederlei, professor Giva, professor Kiko, quando nós discutimos PPC, a gente nunca fez, vamos fazer lá uma disciplina, sei lá, um seminário para trabalhar em... Não, né, porque a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer. Então, é um desafio que surge a cada dia e nós precisamos nos reinventar. Por isso que eu reafirmo que a nossa profissão, sim, vai ter impactos, né, na forma do atendimento. Tenho acompanhado aí que é a mesma questão da recreação. Estão acontecendo assim muitas lives. Eu, sábado à tarde, por exemplo, eu assisti uma festa junina por meio de live, né? Mas você nunca vai usar. Mas teve um monte de brincadeira legal, assim, que, né, posso estar usando desta forma, mas eu posso transferir para o presencial. E foi também muitas coisas que nós fizemos. Nós pegamos coisas do presencial e transferimos aqui pro virtual, né? Algumas deram certo, algumas não, né? Então, assim, ó, só para rapidinho, né? Eu fiz com os meus alunos também uma situação assim, ó, de fazer um ouriço ou um porco-espinho. Vocês sabem qual que é a diferença de ouriço e porco-espinho?
eles têm diferenças. Procurem aí na internet depois e vejam, né? E os meus alunos nós fizemos na aula, né? Para trabalhar, dá para trabalhar com a recreação, enfim, né? Fizemos um palhacinho com tampinha de Coca-Cola, ou melhor, com tampinha de refrigerante, né? Não vou estar dizendo aqui a marca, né? Mas com bolica. Então, foi construído. Fizemos com CD, fizemos bolica, fizemos um peão. Então, assim, a gente sempre foi fazendo e tentando assim, mas não dá para fazer, vamos lá, o que a gente consegue. E a gente foi, né, se reinventando no sentido de... Os alunos também sugeriram algumas coisas e a gente foi adaptando. Moçadinha, gostaria, né, de deixar uma mensagem para vocês no sentido de que as dificuldades, elas se transformam em oportunidades, né, no sentido de você se desafiar, no sentido de você ter motivação para tentar superar as dificuldades, de dizer assim, eu vou fazer e eu vou conseguir. Quando você consegue superar os desafios, e é muito gratificante essa questão, assim, de você vencer, né? Dizer que vocês escolheram uma profissão que ela é fantástica, né? Tem muitas possibilidades para trabalhar com educação física, mas vocês precisam ter comprometimento, vocês precisam ter dedicação, né? Estudar sempre, né? A universidade, na verdade, ela dá uma preparação que ela é generalista. A gente gostaria de ensinar muito mais para vocês, mas a gente não consegue em função da carga horária, em função dos conteúdos, dos conteúdos teóricos, dos conteúdos práticos. Então, assim, a formação é generalista. As possibilidades que vocês tiverem de trabalhar nos eventos práticos aí com os professores que estão aí com vocês, vão trabalhar como voluntários, vocês aprendem muitas coisas. Uma coisa é a teoria, uma coisa é a prática. Não tem como você dar uma receita para fazer um pedal. Gente, para fazer um pedal é assim. Não, você tem que ir lá vivenciar. Não tem receita para fazer um... Como é que é o na lama lá que vocês fazem, professor Ederlei, professor Giva? Não tem receita, você tem que ir lá... Pé na lama. Pé na lama. Você tem que ir lá, você tem que pegar no serrote, você tem que ir lá fazer as coisas, né? Mas eu não sabia que era assim. Tem que ir lá vivenciar. Então, todas as oportunidades que vocês tiverem para ir monitorar os professores, vocês têm que ir, que vocês vão sair na frente, muito, muito, vai fazer uma diferença enorme na formação de vocês. Moçadinha, eu desejo para vocês, assim, tudo de bom, tá? Que vocês tenham muito sucesso, o grupo de vocês aí é muito legal, vocês fazem, né, muitas coisas da educação física, vocês movimentam a universidade, vocês movimentam aí a região de vocês, e eu acho que essa inserção que vocês têm na comunidade aí também é algo, assim, bacana de se ver, né? Quando a gente vê, assim, que a educação física tem essa inserção, esse movimento bacana aí, Parabéns para vocês aí, muito obrigada, Moçadinha. Parabéns para você. Parabéns para todo mundo, né? Eu acho que é um momento, assim, bem bacana, assim, de conversar, trocar ideia. E eu tenho ainda mais um desafio aí para vocês, professor Ederlei. Nós temos aqui em Joaçaba um projeto que é do curso de enfermagem, Cartinhas do Bem. Eu vou estar mandando para a prof. Os alunos, eles escrevem uma carta para alguém que está hospitalizado, mas eles não sabem quem que vai ler a carta. Escreve uma carta. E quem vai definir o destinatário da carta é o teor da carta.
entendeu? Então, existem pessoas, pode ser pessoas que estão na área oncológica, as mães que ganharam bebê, que estão internadas, vão ficar 2, 3 dias internados, crianças, pessoal que está na UTI, N situações, né? Escreve uma carta para essa pessoa, você não conhece a pessoa, mas escreve uma cartinha dizendo, olha, né, sei quanto é difícil estar no hospital, mas veja bem, entendeu? Uma mensagem, eu sou aluna da educação física aqui de Videira, e, entendeu? E o projeto, na verdade, recebe as cartas, tudo de forma online, e tem uma equipe, tem uma liga acadêmica que faz a leitura das cartas, a impressão das cartas, e dependendo da situação do paciente, eles leem as cartas, né? E os meus alunos fizeram, olha, nota 10 para eles. E utilizei como APE, tá? Foi bem bacana. Eu vou estar mandando para a prof aí para fazer um desafio. Alguns alunos fizeram desenhos, alguns alunos fizeram manuscrito e tiraram foto, outros fizeram no computador e daí inseriram imagens, assim, ó, umas cartinhas show de bola, bem legal, bem legal. Eu acho que é um momento também de fazer o bem, não importa quem, né, uma mensagem de ânimo, de otimismo, é bacana, bacana, bem legal. Show, Beth, com certeza, como tu falou, orgulho de fazer parte desse grupo. Com o colegiado, os acadêmicos, eles são parceira, assim, muito. E, enfim, me explica ali, não sei, no e-mail, no WhatsApp, eu compartilho com eles, e com certeza vai ter, nós temos o retorno da galera. E, assim, ó, depois tu lê no chat, eles escrevendo também, e parabenizando, bem feliz. Realmente a gente passa um filme, né, para nós também, professores, dessa história da recreação, e de quanto a gente sabe do quanto nos fez bem o brincar, e o quanto, né, como você falou, a gente veio da educação física escolar, já encerramos o nosso ciclo, né, Beth, na educação física escolar, mas o brincar, a ludicidade é algo que está presente em nós, da educação física. Então, a gente precisa sempre estar cultivando, relembrando, enfatizando as N possibilidades que nós temos de trabalho dentro desse mundo lúdico, desse mundo da recreação, que pode ser em qualquer campo, né? Eu estou trabalhando o futebol, eu estou trabalhando a dança, estou trabalhando a luta, e eu vou estar com o lúdico, com a recreação. Então, ele é universal. Parabéns, adorei, os acadêmicos também, professores. Que bom! Foi. Beth, que prazer em ouvir você falar com a gente, prazer imenso dessa colaboração. E, baseado na tua fala, a gente percebe tão quão importante é a gente se pensar, principalmente das experiências, né? Eu ressalvo uma fala do início da tua conversa hoje, e compartilho isso da nossa coordenadora também, de quando vocês estão preparando, quando vocês estão pensando na formação acadêmica, quando vocês estão preocupados com aquele futuro profissional, e principalmente quando vocês estão inserindo a esses acadêmicos uma proposta, né, que vai lá na frente ter a representatividade da educação física na sociedade. Então, acho muito importante a maneira que você conduziu a tua fala, é importantíssimo esse dialeto da ludicidade. Eu acho, sim, dentro do componente, um dos principais, né? Se bem que ela vem dividida em módulos, fala do lazer, fala da recreação, fala dos jogos de oposição, fala das lutas, e a ludicidade, ela vem, assim, de uma forma muito abrangente, né? Mas, assim, obrigado pela colaboração, né? Estenda
Um abraço lá para o Beto, para o Rude, os nossos companheiros de UNOESC, e um prazerzão mais uma vez ouvir você, e estamos também à total disposição de compartilhar, às vezes, né, essa riqueza que é a arte da educação física, e principalmente valorizar esses futuros. Nós estamos ali, somos passageiros, mas a nossa formação, ela congratula com o pensamento futuro de quem vai espelhar a educação física na sociedade. Então, parabéns pela fala, lisonjeado de ter você hoje com a gente aqui. Obrigado de coração. Obrigada. Obrigada. Acadêmicos, show, né? Muito bom. E destaco, ficou a tarefa. O Wagner, vou ler, Wagner, sua frase. Ótima palestra. É uma frase que levo sempre, que ajudar o companheiro de profissão não gera concorrência, mas sim admiração. Verdade, Wagner. Isso mesmo. O sol nasce para todos. Isso que é importante. E destaco acadêmicos, que então vai ficar a tarefinha, né? A cartinha do bem. Acho que quando a gente faz esse tipo de trabalho, você não ajuda somente alguém. Faz bem para a nossa alma, para o nosso coração, nos torna melhor como ser humano. E é isso que a gente precisa, essa é a nossa missão de vida, nos melhorarmos como ser humano, porque aí eu consigo crescer também com as pessoas que estão ao nosso entorno. Então, show de bola a sua ideia, Beth. Com certeza o Grupo de Videira vai estar presente. Agradeço novamente, em nome de todos, a sua participação. E conte com a gente. Sim, obrigada mesmo. Eu que fico agradecida, na verdade, de ter contribuído com vocês. O professor lembrou muito bem a questão das lutas, né? Eu não coloquei aqui, porque senão ia ficar muito extenso, né? Mas os jogos de oposição, eles têm, nossa, uma riqueza muito grande na questão da ludicidade, né? Tem várias opções para se trabalhar, né? Vou estar passando as orientações aí da cartinha do bem, né? Os acadêmicos podem escrever que são estudantes de educação física da UNOESC, de Videira, bem tranquilo, pode fazer desenho, pode fazer, colocar imagem, fazer aquelas cartinhas bem, só que tem o formulário padrão, tá? Que ele vai no Word, e daí podem fazer, né? Ou digitado, ou imprimir a folha e depois tirar foto, bem tranquilo, bem tranquilo. Galerinha, ó, muito obrigada, contem sempre conosco, se, né, quiserem uma outra situação aí que a gente pudesse ajudar, eu acho que a gente está todo mundo aí batalhando pela nossa profissão. Nós temos uma única bandeira, a educação física, né? Eu acho que isso que é, e agora ainda mais, né? Eu acho que a gente sempre tem que se ajudar, e agora o momento ele é de uma super ajuda, porque o que um consegue fazer e dá certo, o outro diz, ó, isso aqui eu fiz certo, funcionou, e vamos fazer, vamos compartilhar, porque eu lembro assim, ó, gente, como foi, faz tempo, hein, eu me formei há muito tempo, não vou dizer quanto tempo, porque foi há muito tempo. E na época da faculdade tinha, eu não sei se a gente não colocou isso no nosso convite de formatura, mas era assim, ó, aquilo que deres para os outros será sempre teu. E aquilo que você guardar contigo já está perdido. Né? É forte, né? Não adianta você guardar para você. O dia que você se for dessa vida, você vai levar e você não socializou, então você tem que, né? Moçadinha, beijão, muito obrigada. Quem tem prova aí, boa prova, né? Boa prova, ó, boa prova. E precisando, é só chamar aí, tá? Tudo de bom, muito obrigada. Beijão. Beijo, galera. Quem vai para a aula, tranquilo, pode saindo da sala. Beth, professor, beijo, upa, como os meninos dizem aí. Upa. E até mais, Beth. Brigadão.
Depois, Beth, te mando o link da gravação.